Glórias ao nome de Jesus. Aleluias. Nesse momento, gostaria de cumprimentar todos os amados irmãos, amigos que vão estar assistindo essa live. Hoje, sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Estamos passando por algumas situações, principalmente o lockdown foi decretado e hoje nós queremos gravar uma live. Nosso irmão Vanderlei vai estar trazendo uma mensagem. São exatamente 4 horas e 55 minutos e queremos dizer que tudo que nós fazemos, existe um propósito. E nós esperamos que tudo que está acontecendo, nós possamos tirar uma lição com todos os acontecimentos, todos os imprevistos que acontecem. Queremos aprender. Então a gente precisa ter essa noção de que todas as coisas devem ter um propósito e a gente tem que se encaixar nesses propósitos, mesmo que algumas situações venham atrapalhar a nossa rotina diária, mas uma das coisas é certa: o nome do Senhor deve ser glorificado por meio dos seus. E eu gostaria de ler um salmo de número 100, que diz assim: Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, vinde diante da sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graça e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para todas as gerações. Glórias ao nome de Jesus. Então, estamos hoje aqui para celebrar, nessa tarde de sexta-feira, para celebrarmos ao Senhor, porque Ele merece ser celebrado, prestar ações de graça ao nosso Deus, né? Em seus átrios com louvores, nós precisamos bendizer a Ele, pois o Senhor é bom e, como a palavra diz, a sua misericórdia é eterna para com todos os seus. Aleluias. Nós iremos convidar as irmãs que vão estar louvando ao Senhor e antes disso nós vamos fazer uma oração. Pai amado e querido, nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Obrigado por cuidar dos teus filhos, por nos assistir todos os dias. E nós oramos não só pelos teus filhos, pela tua igreja, mas oramos por aqueles que ainda não te conhecem. Para que essas pessoas, por meio de todas essas circunstâncias, possam aprender, Senhor, a temer a Ti. Que o temor a Ti venha trazer esperança, venha trazer luz à sua vida e assim trazer libertação a muitos, Pai. Que esse temor, esse medo da morte possa desaparecer das nossas vidas e esperarmos unicamente em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Então, Tu és capaz, Tu és poderoso de fazer com que todas essas pragas cessem, mas convém ser a Tua vontade, que assim seja, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossas irmãs vão estar glorificando ao nome de Jesus.
presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar,
Aleluias. Engrandecido seja o Senhor. A Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Queremos convidar o pastor Vanderlei. Queremos agora ouvir a mensagem da palavra. Vamos orar. Pai, queremos nesse instante apresentar o teu filho e todos aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, Senhor. Que seja a mensagem que tu desejas que nós possamos ouvir, aquilo que tu desejas que todos quanto precisam ouvir nesse instante, nesse dia. Então que essa seja a mensagem, Senhor. Usa o teu filho e fala aos nossos corações conforme a tua vontade, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus, que a paz de Cristo reine em nossos corações, que a palavra de Deus ministre a sua vida, sua casa, sua família, e você seja grandemente abençoado por Deus. É verdade que nós estamos vivendo tempos conturbados, tempos difíceis, e nós precisamos muito nos expor à palavra, à presença de Deus, à comunhão dos santos, dentro dos limites estabelecidos, mas mesmo assim nós podemos, em família, buscar a Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero ler um texto em Efésios, capítulo 2, aliás, o capítulo 3, iremos ler o 2 também, mas nós iremos iniciar do 3. Efésios capítulo 3, se você tem a sua Bíblia, você pode pegar e abrir no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 14 a seguir, até o 21. A oração de Paulo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós louvamos a Deus por esse texto maravilhoso, uma oração maravilhosa do apóstolo Paulo sobre os irmãos que viviam em Éfeso. Então os efésios foram grandemente abençoados por essa oração de Paulo. Dentro do contexto nós podemos ver que Paulo passava algumas tribulações. O versículo 13, antes do início dessa leitura, diz que ele passava por tribulações. E o apóstolo, mais do que qualquer um de nós, sabia muito bem
que em tempos de crise, em tempos de tribulações, seja da coletividade, do corpo de Cristo como um todo, ou com alguns dos seus membros do corpo de Cristo, uma das ações, das atitudes mais sábias que o cristão, que nós, como filhos de Deus, devemos ter é nos voltar para a oração. E é isso que Paulo faz. Ele se põe de joelho e faz uma intercessão, um pedido. Ele toma o nome do Pai Celestial e ele diz que esse Pai, ele tem família aqui na terra e tem família no céu. E tanto a família celeste como a família terrestre toma o nome dele, o nome desse Pai. Eu gostaria muito de falar com vocês nesse momento sobre a importância de nos voltarmos para Deus como Pai nesses dias que nós estamos vivendo e estreitarmos o nosso relacionamento com Ele e buscarmos aprofundar nossa confiança nele, pois o caminho para Ele, para Deus o Pai, foi aberto, foi plenamente aberto por Jesus Cristo, seu Filho, que deu acesso tanto aos judeus como aos não-judeus, deu pleno acesso a esse Pai maravilhoso, através do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Então, amados irmãos, Paulo vai interceder para que os irmãos, eles sejam fortalecidos no Espírito, nos seus espíritos, ou na parte mais íntima do seu ser, no âmago do seu ser. Ele vai orar para que eles tenham alicerces, eles tenham profundidades, eles tenham raízes profundas nesse relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus, na compreensão do amor de Cristo Jesus, que ele vai dizer, excede todo entendimento, ultrapassa a nossa lógica, a nossa razão humana, ultrapassa a compreensão humana, e só pelo Espírito Santo podemos ter com mais profundidade, revelação, clareza, entendimento daquilo que é o amor de Jesus. Na realidade, nós podemos mergulhar nesse amor, nós podemos viver este amor. O próprio Jesus nos diz na sua palavra que nós devemos amar na mesma medida que Ele amou, na mesma medida que Ele foi amado pelo Pai. Como o Pai o amou, Ele nos amou. E como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Devemos cuidar uns dos outros, fortalecer uns aos outros, animar e encorajar uns aos outros. E nesse caso específico, Paulo está fazendo tudo isso, orando, intercedendo, pedindo, buscando a Deus, tomando o nome do Pai de toda a família da terra e de toda a família do céu, esse que pode socorrer a nossa vida, esse que pode nos abençoar, trazer livramento, trazer refrigério, trazer consolo e fortaleza para o nosso coração. Nos tempos de crises, nos tempos difíceis, nos tempos onde a rotina da nossa vida é interrompida por alguma coisa, nós não temos mais aqueles momentos confortáveis, né, que você está à vontade, que você se dirige ao lugar de reunião com os santos, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Nós não estamos mais vivendo esse tempo. Esse tempo nós não sabemos se voltará. Mas para nós não é importante se ele voltará ou não. O que é importante é sabermos lidar, é sabermos nos relacionar com Deus e uns com os outros, e até mesmo com a sociedade ao nosso redor. Sabermos nos relacionar de uma forma que honre o nome desse Pai, que glorifique e exalte o nome desse Pai, e que cada dia esse relacionamento, essa comunhão, coopere
para o fortalecimento do nosso homem interior. Paulo, mais na frente, no capítulo 6 de Efésios, versículo 10, ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que nós precisamos fazer nesses dias. Nós não podemos ficar amedrontados, acovardados. Nós não podemos recuar diante disso tudo, porque a igreja, ela tem um encargo sobre si de abençoar o mundo, e o mundo está em crise, o mundo está caótico, o mundo está temeroso, o mundo está terrivelmente distante de Deus, e nós temos o evangelho da reconciliação. Você pode notar que no capítulo 2 desse livro, Efésios, você vai ver Paulo ministrar aos nossos corações a respeito dos judeus e dos gentios. Como que Jesus quebra a inimizade entre esses dois povos e dá pleno acesso à presença de Deus, à presença do Pai. Nós podemos verificar isso no capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, por meio de Jesus Cristo, judeus e não judeus. Nós, não importa o grau de pecaminosidade, não importa a profundidade da lama que o homem se lançou, não importa se ele é um homem religioso, um homem bom, ou se ele é um homem mau, maligno, através da cruz de Cristo, através da redenção de Cristo, ele pode ser unido a Deus, ele pode entrar nessa família divina, ele pode participar dessa casa que é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Através do sangue de Jesus, há plena reconciliação com Deus. Não importa o tamanho do pecado, há perdão para o pecador. Não importa se ele é um grande pecador ou se ele, aos nossos olhos, é um pecador com menos pecado. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é confiarmos no sangue de Cristo, é darmos as mãos a essa obra maravilhosa, é unir o nosso coração com esse favor de Deus, essa graça de Deus, e deixar-nos o sangue de Cristo, e deixar que o sangue de Cristo possa nos limpar, nos lavar e nos reconciliar com Deus. Então Paulo está dizendo que este sangue, o sangue vertido na cruz, o ato de Cristo morrer por nós, morrer pela humanidade, na cruz do Gólgota, vai quebrar a inimizade que havia entre judeus e não judeus, vai fazer a paz, vai fazer a reconciliação, e vai dar a estes dois povos, que se torna na verdade o novo homem de Deus, a nova raça de Deus, a nova humanidade de Deus. Esse sangue de Cristo vai abrir um caminho, vai dar acesso ao Pai Celestial, à família celestial, para que todos nós, sem nenhum impedimento, possamos nos apresentar diante de Deus. Com ousadia, nós podemos entrar na sua presença. Então Paulo, ele trata deste assunto. O estado dos não-judeus, dos gentios, era caótico, pois eles estavam separados de Deus, eles estavam sem paz nesse mundo, e alguns insistem a permanecer assim, fora da comunidade de Israel, das promessas feitas a Abraão. O estado de bilhões de homens continuam dessa forma, e aqui está um momento precioso para a igreja manifestar o amor de Deus para os povos, para as nações. No nosso caso, manifestar o amor de Deus para a nossa comunidade baixagrandense. Mas é verdade que nós podemos ultrapassar os limites de estado, de país, e orarmos por nações que estão bem distantes de nós, através da oração
E esse homem, ele nos ensina a orar. Quando as coisas estão bem, nós podemos orar. Quando as coisas não estão tão bem, nós precisamos orar. E nós precisamos nos dirigir ao Pai Celestial, pois do seu nome toma a família da terra e a família do céu, para que a sua glória, o seu plano se manifeste nesse mundo, principalmente alcançando os pecadores, alcançando as famílias da terra, que estão em aflição, em medo, em profunda dor e muitas vezes em morte. Mas Cristo Jesus, através da sua obra redentora, Ele pode levantar os mortos do túmulo. Ele pode, como Ele diz, aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, ainda que esteja morto, viverá. Ele pode curar, sarar, e Ele tem graça abundante para isso. Ele tem amor abundante para isso. Ele tem misericórdia e compaixão de sobra para abraçar a humanidade inteira, para abraçar a sua casa, a sua família. Então, amados irmãos, não nos intimidemos diante dos acontecimentos presentes. Não nos desanimemos, não recuemos, mas através da oração vamos fortalecer o nosso homem interior, vamos fortalecer o nosso espírito. E aqui nós não pretendemos falar de todo esse texto que nós lemos, mas nós iremos verificar que Deus, lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, o versículo 5 e 6, para ficar melhor, Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Através da morte de Cristo, nós podemos entrar na família de Deus, mas também através da morte de Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nosso coração, fez da nossa casa, do nosso corpo, a sua morada, a sua casa, a sua habitação. E o Espírito Santo, dentro de nós, ele atiça, ele fomenta o espírito de paternidade que Deus nos deu, o Espírito Santo, para estreitarmos esse relacionamento com o nosso Pai, para chamarmos Deus de Pai. Não existe nada mais ruim na terra de que um filho que não tem pai, ou de um filho abandonado, um filho deixado, um filho não reconhecido, um filho não acariciado por seu pai, não afagado pelo seu pai. Não existe um trauma maior na alma humana do que um ser humano não ter a oportunidade da paternidade, de usufruir, de experimentar a paternidade do seu pai. Talvez você nesse estado, ou mesmo tendo pai, seu pai não expressou, não manifestou o amor de Deus como deveria fazer. Talvez. Mas eu quero falar para você que mesmo que assim seja, Deus, esse Pai amoroso, misericordioso, bondoso, que não nos deixa, não nos abandona, que nos encheu de riquíssimas promessas, mas não são apenas palavras que Deus liberou sobre nós. Deus liberou sobre nós a sua própria vida, a pessoa do Espírito Santo. Através de Cristo, o Espírito Santo pode morar em nós, pode habitar em nós. Ele habita em nós para a glória de Deus Pai. Então o texto diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho,
o Espírito de Jesus Cristo, que clama, Abba, Pai. É nessa certeza que nós podemos orar, nós podemos invocar o Senhor, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos pedir ao Senhor, por nós, nosso coração, nosso espírito, que precisa de renovo, que precisa de força, que precisa de graça, que precisa do poder de Deus. Nessa versão, fácil de ler, ele diz assim: por isso eu me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Peço ao Pai que, de acordo com a sua grande glória, Ele permita que vocês tenham os seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu Espírito, ou por meio do Espírito Santo, ou por meio do Espírito de Cristo, como diz em Gálatas. Peço que Cristo viva nos seus corações, por meio da fé, e que a vida de vocês tenha raízes e alicerces no amor. Assim vocês poderão compreender juntamente com todo o povo de Deus qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Sim, que vocês possam conhecer esse amor, o qual supera todo entendimento, para que fiquem repletos da natureza de Deus, ou da plenitude de Deus. Olha que oração maravilhosa! Como esse apóstolo, ele é tão pontual, no sentido de querer, de desejar e de orar, que Deus encha os nossos corações. Então, como íamos falando, nós podemos orar para fortalecer o nosso coração, mas nós também podemos orar para que a nossa casa, a nossa família, ela seja fortalecida em Deus, ela também experimente essa realidade, ela experimente o Espírito Santo habitando em seus corações, ou em seu coração, nossa casa, nossa família, e ela possa também invocar o nome do Senhor, e chamar Deus de Abba, Abba Pai. E nós queremos, irmãos, orar, ainda hoje, para que esse Pai maravilhoso encha a nossa casa dessa convicção, desse espírito de pertencimento, pois nós pertencemos ao Pai, do qual toda a família na terra e no céu toma o seu santo, o seu glorioso e poderoso nome, e se apega a Ele, e confia nele. Nós queremos que a nossa casa tenha essa convicção, tenha essa certeza, tenha essa experiência com esse Pai maravilhoso. Nós queremos que o Espírito do Pai Celestial, por meio de Jesus Cristo, Ele possa ocupar cada canto, cada recanto do nosso ser, encher as nossas vidas, encher as nossas casas e famílias. Mas nós podemos orar mais. Podemos orar por nossa rua, nosso bairro, podemos orar por nossa cidade, nosso estado. Nós vemos os nossos governantes demonstrando um certo desespero, um certo temor. Os leitos de UTIs estão abarrotados, os números crescem cada vez mais, e nós não podemos nos excusar, nos distanciar dessa realidade. Nós não podemos ficar dizendo que nós não temos muito a ver, que outros lá fizeram coisas erradas e por isso que está acontecendo essas coisas. Nós não podemos ter essa atitude. Nós precisamos colocar os nossos ombros debaixo desse peso e levar a Deus esta causa ao seu altar, a presença daquele que pode resolver, que pode solucionar, que pode barrar o mal, que pode extinguir o mal, que pode trazer alívio e refrigério nesses dias de tantas dificuldades. Nós podemos orar por Baixa Grande, podemos orar pelo governo de Baixa Grande, pelo governo da Bahia, o governo federal. Nós podemos ir além e orar pelo mundo todo. E nesses dias, talvez eu e você
o nosso desejo e a nossa escolha seja para buscar um certo conforto, para termos um momento mais sossegado. Mas com certeza, esse não é um tempo de ficarmos rindo, de ficarmos em festa. Com certeza esse é um tempo de chorarmos, esse é um tempo de buscarmos a Deus, de clamarmos com todo o nosso coração, para que Deus tenha misericórdia dos homens, para que Deus tenha misericórdia das famílias, de Baixa Grande, de Bahia, do Brasil e do mundo. Nós podemos fazer isso através da oração, que nós temos um Pai receptivo, nós temos um Pai acolhedor, nós temos um Pai que quer fortalecer a nossa vida, que não quer que estejamos trêmulos em nosso espírito, covardes no nosso homem interior. Nós temos um Pai que quer nos dar ousadia, que quer nos dar intrepidez, que quer nos dar criatividade para servirmos ao mundo com aquilo que Deus depositou em nossas mãos. O bom depósito que Deus fez em nós, amados irmãos e irmãs, não podemos desperdiçá-lo, não podemos reter, não podemos guardar para nós mesmos. Nós precisamos abrir, escancarar a despensa de Deus, os tesouros de Deus, as riquezas de Deus sobre as famílias da terra, para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam transformadas, para que elas passem desse estado de caos, de morte, para o estado de vida com Deus, na presença de Deus, para que elas saiam desse estado de distanciamento de Deus, de separação de Deus, de viver nesse mundo sem a paz de Deus, de viver fora das promessas de Deus. Veja o prejuízo que tem, veja o prejuízo que é alguém viver fora das promessas de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, voltemo-nos nesses dias para o Senhor em oração. Temos um Pai amoroso, misericordioso e bondoso. Vamos clamar, vamos pedir, vamos orar para que a sua graça inunde essa terra, para que o seu amor e bondade, sua salvação, sua cura, seus milagres se realizem no meio do seu povo. Que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês. Vou finalizar trazendo para vocês um versículo no capítulo 8 de Romanos, que diz o seguinte: 8:15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Bendito Senhor, nós oramos para que o Senhor nesses dias remova de nós todo medo, toda covardia. Nós desejamos que o Senhor fortaleça o nosso espírito, nosso homem interior. Como diz a tua palavra, nós queremos ser fortalecidos no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. Nós queremos que as nossas casas, nossas famílias recebam esta graça, esta força, este encorajamento da tua parte, para podermos abençoar a humanidade, para podermos, como filhos amados, como servos do Senhor, escancarar o nosso coração em compaixão, em amor e abençoar a humanidade. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, para que abençoemos a vida deste mundo, que está em um estado tão difícil. O Senhor mesmo sabe como as pessoas estão vivendo nesses dias. Oh meu Deus, quantas riquezas, quantas bênçãos,
o Senhor tem para derramar sobre famílias inteiras, sobre os homens. Ó meu Deus, use as nossas vidas para levar paz, para levar cura, para levar o teu milagre, para levar a tua pessoa, a tua presença, a tua palavra, o teu evangelho. Use a sua igreja nessa cidade, meu Pai, para cobrir Baixa Grande, para abraçar Baixa Grande com teu abraço. Ó Deus, e que tua fala, que a tua palavra ressoe sobre Baixa Grande, como uma trombeta, Senhor, forte e poderosa, para que os homens sejam abalados em suas estruturas, Senhor, e recebam o evangelho de Cristo, recebam a cura de Cristo, a saúde de Cristo, a reconciliação de Cristo, o amor de Cristo. Essa é a nossa oração a Ti, Senhor. Nós abençoamos o prefeito desta cidade, todo o corpo administrativo de Baixa Grande. Ó Deus, que a Tua graça, que a Tua bênção esteja sobre a nossa cidade. Nós clamamos, nós pedimos, libera os Teus santos anjos, miríades de anjos sobre Baixa Grande, Senhor. Tenha misericórdia, tenha piedade de nós, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua luz, expurgando as trevas, desfazendo as obras do diabo nesta cidade. Ó Deus bendito, opere maravilhosamente em nossas vidas, em Baixa Grande. Nós te pedimos pela Bahia, tenha misericórdia da Bahia, o governador com a sua administração, tenha misericórdia dele, conceda graça, conceda sabedoria, conceda, Senhor, do teu Espírito derramado sobre estes homens, Senhor, para que eles sejam canais de bênção também para a Bahia. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pronto, meu irmão, finalizei. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos e que Deus continue abençoando as nossas vidas. Graças a Deus, nós queremos agradecer pastor Vanderlei pela palavra. Queremos apenas agradecer a todos que puderam dispensar esse tempo para poder ouvir a mensagem. Você que vai estar nos ouvindo, assistindo, que Deus continue abençoando você e que as promessas de Deus possam se cumprir nas nossas vidas, e que a oração que Paulo fez pela vida dos irmãos ali em Éfeso, que essa profundidade dessas orações, dessas palavras, aquilo que o pastor Vanderlei orou, que possa acontecer, que você esteja em um único pensamento, juntamente conosco, nessa oração, para que a vontade de Deus, na vida desses homens, na nossa terra, na nossa cidade, Deus possa fazer com que as coisas aconteçam de uma forma normal, sem mais nenhum prejuízo, sem nenhuma perda de vida, mas que a glória de Deus seja derramada sobre a vida dos homens que estão aqui, que habitam em Baixa Grande, na Bahia, no Brasil, no mundo. Então as nossas orações é para que a vontade de Deus se cumpra. Então que possamos estar dentro dessa vontade e que o amor de Deus possa encher o nosso coração. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Amém. Não estou só, pois tem alguém que me faz feliz. Não estou só, não estou só, pois tem alguém que me faz feliz.